Agora a gente vem com destaque internacional, porque o chefe do Congresso do Peru, Manuel Merino, assume nesta tarde o cargo de novo presidente do país, após impeachment de Martín Vizcarra. A gente mostrou há pouco a cerimônia de posse dele ao vivo, direto de Lima. Então, para entender melhor o contexto político do Peru e repercutir esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Roberto Goulart, que nos atende aqui no Band News do Meio do Dia. Professor, muito obrigada por nos atender. Eu já te pergunto de cara, o que acontece com os líderes do Peru? Nos últimos 20 anos, né? Líderes envolvidos em esquemas de corrupção, afastados. Nesse caso mesmo, quem está assumindo agora é o chefe do Congresso do Peru, porque não há vice no país, né? O vice, então, é mais um afastado por acusações ligadas à corrupção. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Patrícia. O que ocorre é o seguinte, em 2016, o Pedro Pablo Kuczynski foi eleito presidente do Peru. E o Pedro Pablo Kuczynski, em março de 2008, ele renunciou por conta de denúncias de corrupção envolvendo a Odebrecht, né, a empresa brasileira de engenharia, né, com obras no Peru. Pois bem, em setembro, no final de setembro de 2019, o presidente Martín Vizcarra tentou modificar a forma como os ministros, né, do equivalente, lá chama Tribunal Constitucional, são os 7, né, ministros do Tribunal Constitucional, que seria o equivalente mais ou menos ao que nosso Supremo Tribunal Federal. Ele quis mudar a forma de indicação desses ministros. Por quê? O Tribunal Constitucional no Peru, ele foi criado em 1979 e quem indica os ministros para o tribunal é o Congresso, com mandato de 5 anos. E, naquele momento, os deputados que tinham o maior partido, que tinha a maior força política no Congresso do partido chamado Força Popular, da Keiko Fujimori, tinham 61 deputados, eles queriam indicar 6 nomes, né, 6 dos 7 nomes para compor o Tribunal Constitucional. Por quê? Porque eles estavam visando, né, que esses juízes novos, eles tirariam da cadeia a própria Keiko Fujimori, né, e poderia também salvar, né, da justiça outros aliados seus. Pois bem, o presidente, então, diante da recusa do Congresso, o presidente dissolveu o Congresso e convocou novas eleições dali 4 meses. Em janeiro de 2020, nós tivemos novas eleições e o partido da Keiko Fujimori, o Força Popular, que tinha 61 cadeiras, caiu para 15. E foram eleitos, por exemplo, um partido chamado FEPRAP, que é um partido de extrema-direita no Peru, e que não tinha nenhuma representação política. Então, portanto, desde aquele momento, o presidente Vizcarra vem sendo ameaçado com o processo de impeachment. E agora, mais recentemente, apareceu a questão de que ele teria algum tipo de envolvimento em corrupções enquanto ele foi governador em 2014. E um último ponto ainda nesse aspecto foi que em abril de 2019, o ex-presidente do Peru, o Alan Garcia, que foi presidente por 2 vezes, uma nos anos 80 e outra no início de 2011, 2012, né, no início dessa década, então isso levou ainda mais pressão para o sistema político peruano. Eu queria, professor, aproveitar aqui para a gente esclarecer daqui para frente. Manuel Merino, assumindo agora, presidente do Congresso, assumiu a presidência do Peru e, a partir daí, o que a gente pode esperar? A gente sabe que a população está nas ruas e mostramos essas imagens agora há pouco, né, durante a posse de Merino. E, na sua gestão no Congresso, ele estava à frente aí de medidas muito populares. É um curto período, tem eleição em julho do ano que vem. O que esperar desses meses que estão por vir? 2 pontos importantes. O primeiro é a duração do mandato dele, que é o mandato tampão, que vai agora de novembro até julho de 2021, porque em abril do próximo ano nós teremos eleições
presidenciais e também eleição para eleger os 130 deputados, né? Porque quando ele dissolve agora o ex-presidente, né, Vizcarra, dissolveu o Congresso em outubro de 2019. Os que foram eleitos em janeiro de 2020, eles ficam também com mandato tampão até julho de 2021. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Peru é um dos países mais afetados pela pandemia na América Latina. Então, a situação de impedimento do presidente com provas muito fracas em plena pandemia traz ainda mais instabilidade e incerteza para o país. E a questão é que a forma como o presidente Vizcarra, ele reagiu a esse impedimento, ele reagiu de forma resignada, ou seja, percebendo que está bloqueado no Congresso, onde ele não consegue fazer avançar nenhuma medida, mesmo medidas relacionadas à questão da pandemia, o presidente então resolve desbloquear, digamos assim, o caminho político para ver se o Peru consegue, em plena pandemia, encontrar algum grau, pelo menos um grau mínimo de consenso, né? E então o presidente ele não só foi resignado, enfim, deixou o cargo de forma resignada, como já anunciou num discurso mais cedo, né, de que ele não mobilizará a justiça, não entrará com nenhum tipo de processo. Então, isso mostrando que a situação, embora o presidente tenha 75% de aprovação, né, da população, e o Congresso está com cerca de 60% de rejeição da população, o presidente parece, né, dar uma contribuição para que os ânimos não se acirrem nas ruas, embora haja motivo para isso, da insatisfação da população, e ao mesmo tempo agora cabe a um Congresso que está pulverizado em 10 partidos, e que nenhum partido tem a força, digamos, a possibilidade de formar uma maioria, porque o Partido Ação Popular, que tem 25 cadeiras apenas, é diferente da situação da legislatura anterior, quando Força Popular, por exemplo, da Keiko Fujimori, tinha quase metade dos votos. Então, ao negociar com esse partido, poderia encontrar solução para as questões mais prementes do Peru. Ok, obrigada então, professor Roberto Goulart, professor de Relações Internacionais, pela entrevista aqui ao Band News no Meio do Dia e também pelas explicações do cenário político no Peru, que hoje tem então esse novo presidente com um mandato aí praticamente de tampão até as próximas eleições. Obrigada, professor.